vai ler o texto, a gente vai orar e a gente vai estudar o texto de hoje, tá bom? Então, primeira leitura, Atos 6, do 1 ao 7. Só essa parte a gente vai estudar hoje. E naqueles dias, quando se multiplicava o número dos discípulos, suscitou-se uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque suas viúvas eram negligenciadas na ministração diária. Então os 12 convocaram a si a multidão dos discípulos e disseram: não há razão de deixarmos a palavra de Deus e servirmos às mesas. Portanto, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e da sabedoria, aos quais possamos designar sobre essa tarefa. Mas nós nos dedicaremos de contínuo à oração e ao ministério da palavra. E a proposta agradou toda a multidão. Escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia, aos quais apresentaram diante dos apóstolos. Depois de haverem orado, impuseram as mãos sobre eles, e a palavra de Deus crescia, e o número dos discípulos se multiplicava muito em Jerusalém, e um grande grupo de sacerdotes, para a glória de Deus, obedecia à fé. Deixa aberto, fecha os olhos um momento. Pai, dai-nos a capacidade de entender esse texto que foi escrito há mais de 1000 anos, há milhares de anos atrás. Dai-nos a capacidade, dai-nos o discernimento, porque estamos diante de um texto como qualquer outro que precisa de interpretação, mas estamos diante de um texto diferente dos outros que precisa de revelação. Ajuda-nos nas duas questões. Tem pessoas, Pai, que têm facilidade para interpretar texto, outros têm dificuldade. Então ajuda-nos a todos neste momento, para que no final da mensagem a igreja seja edificada. Esse pedacinho da igreja do Senhor aqui no lugar do recomeço, nós não somos a totalidade da igreja, somos um pedacinho da igreja do Senhor espalhada por esse mundo. Que sejamos nós edificados como estes também foram. Amém. Meus irmãos, vamos lá. Vamos entrar hoje no início de uma nova fase da igreja primitiva, uma fase de muito crescimento, mas de muito sofrimento, como nós vamos ver a partir do próximo domingo. Mas antes de iniciar essa fase de crescimento, de sofrimento, a gente se depara com essas palavras, esses ajustes, que eu gosto de chamar de ajustes, que foram necessários na igreja primitiva para que ela tivesse estrutura para crescer, se multiplicar e suportar as perseguições. A gente vai começar pelo verso 1, entendendo o problema. Tem um problema aqui, vamos entender o problema. No verso 1: naqueles dias, quando se multiplicava o número do quê? Bem, olha para mim. O primeiro problema está aqui. Pastor, problema? Não vi problema nenhum. Eu acabei de ler aqui que o número de discípulos cresceu. Qual é o problema que há nisso? Eu lhe digo. O problema é que, eu até anotei aqui para trazer de uma forma simples, era muita gente e pouco recurso. Eu acabei de recapitular os primeiros capítulos e a gente viu que a igreja começou com 120, depois passou para 3.000, depois já tinha quanto? 5.000. O que é mais fácil, alimentar 120 ou 5.000? O que é mais fácil, dar assistência para 120 ou para 5.000? E aqui tinha mais de 5.000. O que é mais fácil, você administrar uma igreja que tem 30 membros ou uma igreja que tem 3.000 membros? Então o problema era muita gente e pouco recurso. De onde vinham esses recursos, pastor? Vinham justamente da generosidade do Barnabé e dos outros que tinham mais condições e pegavam o que tinha e distribuía, entre eles, como a gente leu, isso tudo aqui, a generosidade.
primeira parte do problema era essa: muita gente e pouco recurso. Vamos continuar para a gente ver o problema, a segunda parte dele. Suscitou-se uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque suas viúvas eram negligenciadas na ministração diária. Bem, esse problema é um problema só, tá? Mas eu vou dividir em três. A primeira parte do problema: muita gente e pouco recurso. A segunda parte do problema: havia uma rincha, uma rivalidade, uma discussão, e eu já quero adiantar que não agradava a Deus, mas existia, entre, presta atenção porque disso depende a interpretação desse texto, entre um grupo que era conhecido como de língua hebraica e outro que era conhecido como de língua grega. Dependendo da versão, na versão que a gente está estudando, esse grupo é chamado de gregos e de hebreus. Você leu aí uma murmuração entre gregos e hebreus. Mas é basicamente um povo que falava a língua hebraica e outro que falava a língua grega. Quem eram esses chamados de hebreus? Era um grupo de judeu que nasceu e foi criado na Palestina, Jerusalém e todas os seus arredores. Não tem o carioca da Gema? Que é aquele que nasceu e foi criado no Rio de Janeiro? Então esses daqui eram os judeus da Gema, que nasceram e foram criados na Palestina, na região que comportava ali Jerusalém e outras cidades. Quer ver? Acho que vocês entenderam, né? Não preciso dar outro exemplo. Era nascido e criado na Palestina, eram os hebreus. E eles falavam a língua hebraica, que era a língua nativa daquele povo. Esses que eram chamados de gregos também eram judeus, mas eram judeus que nasceram fora da Palestina. Eram judeus que era tipo assim, o pai e a mãe era o judeu da Gema, só que eles viviam em outro lugar. E ali a criança foi nascendo e foi crescendo. Eram judeus? Eram, mas eles eram judeus que nasceram e foram criados em outras partes do mundo daquela época. Então, na cabeça desses judeus raiz, ou desses judeus hebraicos, eles eram mais puros do que esses judeus gregos, do que esses judeus helênicos. Eles eram mais puros, porque eles pensavam assim: bom, a gente nasceu e foi criado na Terra Santa, a gente nasceu e foi criado aqui, a gente não tem mistura com outras culturas, outras línguas, a gente é puro. E os outros não, esses daí, eles, tá bom, pode até ser judeu, pode até ser descendente de Abraão, mas não é judeu puro não, esse daí deve ter se corrompido em alguma parte desse mundo por aí. E esses de língua grega é porque eles não falavam o hebraico, eles falavam o grego. Pessoal, o grego naquela época era o inglês hoje. O inglês hoje é conhecido como língua universal. Todos os países, independente do idioma, o inglês tem o seu papel fundamental. Então, se você sabe falar inglês, você se vira no mundo inteiro. Quem sabia falar grego se virava no mundo inteiro. Por quê? Porque o grego era a língua universal. Com universal, eu estou me referindo a algo que acontece em todo o mundo. Então, a primeira parte do problema: muita gente e pouco recurso. A segunda parte do problema: uma rivalidade entre judeus que tinham culturas ali um pouco diferentes e língua diferente, mas eram judeus, não era para ter essa brigaiada. E a terceira parte do problema, que é o foco desse primeiro versículo, é que nessa falta de recurso, nessa brigaiada desses judeus, as viúvas, que eram as mais necessitadas, não estavam sendo assistidas como deveriam ser. Gente,
Você que tem contato com Bíblia, Antigo e Novo Testamento, você vai ver que a Bíblia sempre apresenta as viúvas como pessoas que merecem atenção, cuidado e apoio, não só da sociedade, não só do governo, mas das comunidades de fé. As viúvas sempre foram. Por quê, pessoal? Porque você ser viúva hoje, a gente não pode ler a Bíblia pensando no contexto do ano de 2024. A viúva hoje ela é assistida pelo governo. A mulher, pessoal, mulher hoje não é mulher de 2000 anos atrás. Os direitos que as mulheres hoje têm oportunidade de trabalho? Naquela época não. Mulher hoje vota? Sim. Naquela época não. Mulher hoje tem voz? Sim. Naquela época não. O desgosto do pai era nascer uma filha menina. Porque quem que vai suceder aqui? Quem que vai levar a nossa geração, a nossa descendência adiante? A gente não pode ler a Bíblia pensando que se a gente ler com a mente de hoje, a gente não vai entender o problema. A mulher já não era assistida como deveria ser. Ela dependia do marido. E quando a mulher perdia o marido? Ficava desamparada. Então, desde a época da lei, só para vocês terem uma ideia, gente, desde a época da lei, da antiga aliança, desde a época do tabernáculo, desde a época do templo, isso continuou na época da nova aliança com a igreja, viúvas precisam ser assistidas. Não só viúvas, mas todos aqueles que são necessitados de fato, de verdade, precisam de assistência. E elas não estavam tendo. Por quê? Primeiro, pouco recurso. Muita gente, pouco recurso. Segundo, o povo brigando lá. Elas estavam sendo esquecidas. E segundo o texto, as que mais estavam sendo esquecidas eram justamente, vamos ver de novo o primeiro versículo, quando se multiplicava o número de discípulos, suscitou-se uma murmuração dos hebreus contra os gregos? Não, dos gregos contra os... Quais eram as viúvas que estavam sendo mais prejudicadas? A dos gregos. Havia esse preconceito, então era uma coisa muito chata. E tem uma outra parte do problema. Perceba que até aqui a gente não tinha visto problema na igreja primitiva, né? Tinha visto lutas do lado de fora, mas problema interno a gente não tinha visto. Está aqui, estamos vendo. Uma outra parte do problema, que a gente vai encontrar ao decorrer do texto, mas eu preciso citar, é que a responsabilidade de tudo que acontecia na igreja primitiva, ou melhor, deixa eu mudar aqui, os responsáveis por todas as tarefas que havia na igreja primitiva, os responsáveis eram os 12 apóstolos. É muita coisa nas costas de 12 homens. Então, por conta dessas situações, as viúvas estavam sendo negligenciadas. Antes de avançar aqui no texto, vou fazer uma pergunta. Está claro até aqui? Maravilha. Então vamos refletir um pouco para a gente agora. Vamos sair um pouquinho do texto, vamos pensar na gente, como comunidade. Lugar do recomeço. A igreja de Cristo tem o seu povo aqui também. Vamos pensar. Primeira aplicação que eu trago. No reino de Deus, ninguém é melhor do que ninguém. Nós somos todos irmãos. Eu vou pedir para você repetir. No reino de Deus, não existe um melhor que o outro. Todos somos irmãos. Então, assim como não deveria haver essa briga, porque todos eram judeus, apesar das diferenças, não deve haver rincha entre nós. Por quê? Porque todos somos cristãos, todos somos irmãos. Ninguém é melhor do que... Jesus já tinha deixado claro, havia uma disputa entre os 12, enquanto Jesus estava entre eles, já havia uma disputa para ver quem era o melhor.
Quem é o melhor? Quem é o melhor? Quem é o melhor? Jesus falou, quem quer ser o maior tem que ser o menor, quem quer ser o primeiro tem que ser o último. Jesus inverteu totalmente a pirâmide, e Jesus inverteu totalmente os valores desse mundo. O maior tem que servir o menor, tanto é que Jesus foi lá e lavou os pés dos apóstolos. E lá no Mateus 23, antes de Jesus detonar os hipócritas, os fariseus, ele falou assim, presta atenção, os fariseus gostam de sentar na cadeira de Moisés, eles gostam de ser vistos como pessoas superiores, pessoas mais santas. Não deve ser assim com vocês, hein? Jesus tinha puxado a orelha deles. Não deve ser assim com vocês, hein? Porque só tem um pai, só tem um mestre, só tem um líder. Jesus estava falando dele mesmo. E a gente? Vocês é tudo irmão. Jesus colocou todos em pé de igualdade. Jesus horizontalizou o relacionamento entre cristãos. Então, ouça o que eu vou dizer a você. Não estou falando agora, mas a gente não sabe os planos de Deus para a nossa comunidade. Vamos dizer que daqui a alguns anos a nossa comunidade tenha ganhado um corpo em questão de tamanho, de quantidade de pessoas, e seja necessário a gente eleger pessoas para nos ajudar. Vamos supor, hoje não tem essa necessidade de ter oficiais aqui, mas vamos dizer que tenha. Vamos dizer que tenha, que tem que colocar assim, ela chama como quiser, obreiro, diácono, enfim, que tenha, e vocês sejam deles. Deus escolhe você para nos ajudar de uma forma mais oficial. Antes que isso aconteça, e a gente não sabe se vai acontecer, Deus é que sabe, mas eu já quero dizer que você ter um cargo, você ter um título, você ter uma posição, não te torna melhor do que o outro. Porque nós somos todos irmãos. Eu não sou melhor do que você. Olhe bem para mim, eu não sou melhor do que você. A minha oração não é mais forte que a sua. Eu não sou mais santo do que você. Eu não sou mais perfeito do que você. Eu não sou mais preferido de Deus do que você. Por isso que assim, gente, fazendo aqui uma observação que nem estava, nem anotei isso, mas acredito que seja importante. Eu posso orar por você. É o meu dever orar por você. Como a gente vai ver os apóstolos se dedicar na oração. Mas você não depende da minha oração. A figura de um intercessor, a figura de um intermediário entre o homem e Deus, ficou na antiga. Você não tem que passar por ninguém para chegar a Deus. Você só tem que crer na pessoa de Jesus. E a segunda aplicação desse primeiro versículo é que a gente tem que estar atento aos mais necessitados. E eu quero pedir a ajuda dos irmãos agora. Às vezes a pessoa está necessitada e a gente não sabe. Então, se você observa que um irmão está necessitado, primeiro, tente ajudar com a sua mão direita e nem deixe a mão esquerda vir. Mas se você não tiver condição de ajudar, comunica a gente. Pastor, fiquei sabendo, fulano me contou. Pastor, mas eu vou estar fofocando. Meu Deus, você é um amando o outro, é um ajudando. Pastor, fiquei sabendo que fulano está sem gás dentro de casa e ele está com vergonha de pedir, de contar. Traz para a gente. Porque os mais necessitados, eles precisam ser assistidos pela comunidade. Eu posso continuar ou o sono está muito grande? Pode continuar. Dá para ir? Que agora tem a solução do problema. A gente viu o problema, não viu? Vamos ver a solução? Verso 2 ao 4. Então os 12 convocaram a multidão dos discípulos e disseram: não há razão de deixarmos a palavra de Deus e servirmos às vezes. Portanto, irmãos, escolhei entre vós 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais possamos designar sobre essa tarefa. Mas nós nos dedicaremos de contínuo à oração e ao ministério da palavra. Qual foi a solução do problema? O problema a gente já tratou. Qual foi a solução do problema? Os apóstolos, que até então eram responsáveis por administrar
não só questões de dinheiro, mas de cestas básicas, por assim dizer, para assistir as pessoas, eles, movidos pelo Espírito Santo, eles convocaram a igreja, convocaram os irmãos e disseram assim, trocando por miúdos: gente, é muita coisa para a gente resolver. Os apóstolos 12, é muita coisa. A gente já tem a Bíblia para ensinar, a gente já tem as questões espirituais para tratar. Nós não podemos tratar das questões espirituais e físicas. Então, eles reuniram e disseram o seguinte: vamos fazer o seguinte, o que vocês acham? Tudo na conversa, nada imposto, tudo uma conversa dos apóstolos com a igreja. O que vocês acham da gente eleger 7 homens, e esses 7 homens ficarem responsáveis por essa tarefa? Qual? Administrar a assistência, das viúvas e dos necessitados, os tesoureiros, por assim dizer. Vamos, o que vocês acham, pessoal? A gente levantar 7 pessoas que vão cuidar da parte administrativa, enquanto nós, os 12, vamos focar na parte espiritual. O que vocês acham? E a igreja concordou. Legal que aqui teve uma conversa, não foi algo resolvido dentro de um escritório. Eles se uniram de uma maneira, me perdoe se eu usar a palavra errada, mas eu acho que é a mais correta, de uma maneira bem democrática. E eles, tá bom, vamos lá. E o legal é que os apóstolos, não foram eles que escolheram os 7 homens. Essa escolha deveria ser da própria comunidade. O que eles fizeram? Eles só apontaram as características necessárias que esses homens deveriam ter. Quais, pastor? Bom testemunho, cheios do Espírito e sabedoria. Por que bom testemunho, gente? Quando você vai fazer uma entrevista de emprego, dependendo da área de atuação, eles vão pedir um documento chamado antecedentes. Já viu? Para puxar a capivara, para ver se aquela pessoa que deseja a vaga não está envolvida em atividades ilícitas, principalmente quando o assunto é dinheiro, trabalhar com questões de valores. E uma das coisas que esses 7 iriam administrar era justamente dinheiro. Então a primeira característica, os apóstolos, quem vai escolher é vocês. Mas veja bem, primeiro, eles têm que ter caráter, eles têm que ter uma boa conduta, eles têm que ter uma boa reputação. Só que não basta, eles têm que ser cheios do Espírito. O fato de haver essa exigência de serem cheios do Espírito Santo nos mostra que essa tarefa administrativa, ela também era sagrada, ela também era importante. Pedro e os apóstolos não estavam diminuindo aquela tarefa. Tanto é que eles disseram: para executar essa tarefa tem que ser cheio do Espírito. É importantíssimo, mas eles também têm que ter essa palavra sabedoria, ela pode ser, e usar uma palavra que vai complicar mais ainda, então vou deixar sabedoria mesmo. Tá bom, vou usar aqui uma certa malícia. Em que sentido, pastor? Todo mundo que diz que está necessitado, está necessitado? Tá bom, não entendi, pastor, agora você vai entender. Todo mundo que chega aqui pedindo cesta básica, precisa de cesta básica? Tem gente sem vergonha? Pode julgar os outros, pessoal? Mas tem ou não tem? É porque a gente fala a verdade e fala quem está julgando. Tem gente sem vergonha? Tem gente preguiçosa? Tem que quer viver nas custas dos outros? E naquela época, será que tinha? Então, quem vai escolher são vocês. Mas, caráter, cheio do Espírito Santo, quer dizer, cristão convertido. E tem que ter sabedoria, tem que ter o feeling, tem que ter
para ver se a pessoa de fato é necessitada. Então assim, isso também tem que ser visto entre nós. Quem de fato está necessitado e quem está ocioso, né? Que pode trabalhar, mas não quer trabalhar. Então isso tem que ser levantado. E os apóstolos iam fazer o quê? Eles iam se dedicar ao trabalho espiritual, que eles disseram aqui, à oração e ao ministério da palavra. Quer dizer, enquanto aqueles 7 iam tratar da parte administrativa, eles iriam cuidar do quê? De orar pelo povo, de atender o povo e de ensinar a palavra de quem? De Deus. Vamos trazer para a nossa realidade agora? Antes da gente ver quem são os 7. A primeira aplicação que eu trago aqui nessa manhã é a seguinte: se cada um ajudar, não fica pesado para ninguém. Para mim, é leve, tá, gente? Mas eu vou dar um exemplo. Para mim levantar isso aqui, eu tenho que colocar uma quantidade de força se eu estiver sozinho. Se tiver 2 pessoas, é menos força. Se tiver 3. Tipo assim, exemplo, para mim fica pesado se for eu sozinho. Mas se tiver 5 pessoas me ajudando, não fica pesado dá para levantar no dedo. Então, estava pesado para os apóstolos porque estava tudo com eles. Sabe de quem eu lembro? De Moisés. Sabia que Deus, ao ver que Moisés estava sobrecarregado de tanta coisa, gente, aqui era 5.000, né? O Moisés estava lá com uns milhões no deserto. O que Deus falou? Moisés, escolhe 70 homens. E esses 70 homens, eu vou consagrar eles, e eles vão te ajudar a cuidar desse povo. Porque a força que um homem faz é muito maior do que se 70 homens estiverem juntos, fazendo força. Tá bom, pastor, mas ajudar como? Quais são as tarefas aqui da nossa comunidade? Vamos pensar. Pastor, me envolve nesses vôlei não. Só quero vir aqui domingo, orar, ou louvar. Me envolve não, pastor. Deixa. Não, peraí. Você não é igreja, eu não sou igreja, nós somos igreja. Nós somos um corpo. É um ajudando o outro. O que a gente tem para fazer? Como eu falei, a nossa comunidade ela é recém-nascida. Nós não temos nem um ano que estamos aqui. Então a gente não tem tanta coisa. O que a gente tem? Sei lá, vamos pensar que a gente tem a limpeza da igreja, do prédio, né? Toda sexta-feira. Tá. Limpando é um esforço. E 2, diminui. E 3, e 4. Se tiver 10 pessoas. O que um demoraria 1 hora, 10 leva ali 15 minutos. Pastor, eu não posso vir, não dá para mim. Tá bom, eu só estou trazendo aqui para os irmãos as necessidades que temos, e você vê de que forma você pode ajudar. Eu não posso, pastor, no braçal, mas eu posso fazer assim, pastor. No dia que eu venho, eu dou uma força, já organizo alguma coisa. Também não posso, pastor, mas eu vou doar aqui uma cândida. Assim, eu estou trazendo aqui exemplos, porque aí um ajuda o outro. O que mais que a gente tem aqui? A gente tem a escolinha. E todos os domingos, e quarta-feira à noite, domingo, nós precisamos de um voluntário para ajudar. Pastor, eu posso. Maravilha. Porque assim, para você que não entende, a pessoa que está lá, ela não consegue assistir no culto. Entende? Então, se tiver mais pessoas para ajudar, mas tudo de forma voluntária. Pastor, isso vai atrapalhar a minha salvação se eu não ajudar? De forma nenhuma. Nessa salvação está em Cristo. Mas é da gente pensar, a gente lê isso aqui, a gente tem que refletir. Pastor, eu não posso ajudar literalmente, ajudando ali, presencialmente. Como é que eu posso ajudar, pastor?
Eu posso ajudar doando aqui um suco? Posso? Pode. Você já está ajudando. Como que eu posso ajudar, pastor? Orando pelas crianças. Sabe, gente? É a gente entender que isso daqui não é meu. Isso daqui é uma comunidade. O nome comunidade vem de comum. Não é de um ou de outro, é de todos nós. O que mais que a gente tem? A gente tem, por exemplo, todos os domingos, um café que a gente prepara. Pastor, eu posso trazer um bolo. É ruim? Não, ruim de jeito nenhum, é uma maravilha. Posso trazer um suco, posso trazer um chá. Eu não posso, pastor, porque os meus dotes culinários não são os melhores. Eu não consigo nem acertar a temperatura da água, não sei se está quente, se está fria. Eu erro até nisso, pastor. Misericórdia. Mas eu posso doar o pó de café. Eu posso doar o ovo para fazer o bolo. Eu não sei se os irmãos estão entendendo. Eu estou tirando tudo daqui agora, não é nada escrito. É para a gente entender que dá para ajudar. Dá para ajudar. Olha o cheirinho ali, o cheirinho da... Acabou de espirrar para me lembrar que ele tem um cheirinho, por exemplo. Pastor, mas isso não tem que ser tirado da oferta? Tem, com certeza. Mas e quando a gente não tem? Nem para pagar o aluguel direito. Tira da onde? Então assim, meus irmãos, o meu desejo de verdade é não pedir nada para vocês. Nada, absolutamente nada, porque vocês já dizimam, vocês já ofertam. O meu desejo é tirar da sua oferta, do seu dízimo, e comprar tudo que precisa. Mas é um desejo, ainda não é uma realidade. Então até lá, por exemplo, a gente botou a porta, a gente não pediu ajuda para os irmãos? Um só pagar os 5 mil é um peso. Mas se um dá 100, vou dar 200, e deu certo. As cadeiras por outro lado, a gente pediu quanto para vocês? Por quê? Porque tinha, deu para comprar. Então assim, eu estou me estendendo um pouco nessa parte para a gente pensar. Todos podem ajudar. Você não pode ajudar no físico, ajude em oração, ajude, sabe? Quer ver como é que se ajuda? Falando para as pessoas que você conhece, por exemplo, que nós temos uma comunidade, um lugar que a gente se une para louvar Deus, para adorar Deus, para orar. Você sabia que tem muita gente saco cheio de igreja? Desculpa a palavra é essa, saco cheio de igreja, por causa que é tanta palhaçada, é tanta coisa misturada, que a pessoa ela acha que todo lugar é igual. Fala a verdade, pessoal. Se você falar a palavra igreja, o que as pessoas vão pensar na hora? Dinheiro. Por quê? Por conta de um ou de outro, a imagem de todo mundo fica suja. Mas aí você conhece alguém, nós temos lá a nossa comunidade, vamos lá participar do culto, vamos lá. A pessoa mora em outro estado, como alguns de vocês viram e mexem no ponto, pega o nosso Instagram, manda para ela e fala, olha, tem culto, transmite 9 horas da manhã domingo. É uma forma de ajudar? É claro que é. É claro. O nosso, agora eu vou falar aqui só para dar uma satisfação para os irmãos e até para mim mesmo, que hoje eu entendo isso. O meu dever como pastor, hoje eu entendo isso. Aprendi a duras penas, mas eu entendo. O meu dever hoje é conhecer a Bíblia, para ensinar a Bíblia para você de uma forma certa. O meu dever hoje é saber o que eu estou falando. O meu dever hoje é trazer a vocês um alimento fiel às Escrituras. Eu tenho esse dever, hoje eu entendo. Então, a maior parte do meu dia hoje, estou dando uma satisfação para você, a maior parte do meu dia hoje é em livro, é em Bíblia, é em estudo. Por quê? Porque eu preciso saber o que eu estou fazendo da minha vida. Porque vocês vêm aqui em busca de uma palavra, de um estudo, de um ensino, e eu não posso, como eu fiz por muito tempo, apresentar para você um alimento que é retirado de outras fontes, que não seja a palavra de quem? E para isso tem que haver dedicação. Então eu tenho essa responsabilidade, eu tenho esse dever. Pastor,
o senhor trabalha fora hoje? Não. Por que o senhor não trabalha? Porque eu não consegui. Não é falta de desejo não, o Monique sabe. O quanto que eu fico triste de não... Eu queria ter algo para conciliar, mas hoje eu não consigo. Hoje eu preciso estar primeiro. Porque assim como vocês estão aprendendo o novo, o correto, eu também estou. A gente está numa fase muito delicada da nossa igreja, que é o início. Precisa de atenção, precisa de atenção. Eu fui, inclusive, fazer uma entrevista de emprego recentemente, e eu fui aprovado. É quando eu olhei o horário, eu ia ter que tirar o culto durante a semana e ter só domingo. E eu me aconselhei com algumas pessoas que disseram, não faz isso, se dedica aí. Não ia ter quarta nem sexta, só domingo. E isso é comprometer não só o culto aqui, mas todo o trabalho que a gente faz na rede social. Às vezes você vê o pastor no Instagram, o pessoal não está brincando no Instagram. O trabalho que a gente faz no Instagram salva pessoas. E alguns de vocês foram alcançados pelo verdadeiro evangelho lá. Então, ali faz parte de um trabalho que eu desempenho todos os dias. Com vontade ou não, cansado ou não. Pastor, o senhor está falando isso para quê? Para dar satisfação para os irmãos, para vocês entenderem qual é a realidade nossa hoje. Monique, graças a Deus, ela conseguiu um emprego aqui perto. É corrido, mas o meu desejo é, de fato, estou dizendo para vocês, é mais para frente conseguir de conciliar de alguma maneira, mas agora não dá. Pastor, isso é ruim? Não. Por quê? Porque eu consigo ter mais tempo para fazer isso aqui que os apóstolos falaram, se dedicar à palavra e à oração. Quem compreendeu? Então esse foi a solução, né? Vamos escolher 7. Agora no verso 5 e 6, que a gente já está indo para o final, nós encontramos quem foram os escolhidos. Eram 7, vamos ver quem foram? Verso 5. E a proposta agradou toda a multidão, quer dizer, eles aceitaram. E escolheram, começou a lista, Estevão, homem cheio de fé e do Espírito. Só fazer uma observação sobre o Estevão. O Estevão vai ter um papel fundamental na igreja. A partir do domingo que vem você vai ver. Tem uma ênfase aqui, um homem de fé, cheio do Espírito. Posso falar para vocês? Eu não vejo a hora de chegar domingo que vem e os próximos 3 domingos que a gente vai tratar da vida desse homem aqui. O que ele sofreu e o que Deus usou ele para transformar a igreja, levar a igreja para um outro patamar, é algo maravilhoso. Mas além do Estevão tinha um outro. Qual é o nome dele? Olha para mim, esse também tem um papel importante, lá em Samaria, lá com o meu núcleo. A gente vai ver também daqui nos próximos domingos. Agora os outros, olha o nomezinho deles: Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, que era um prosélito de Antioquia, os quais apresentaram diante dos apóstolos, depois de haverem orado, e puseram as mãos sobre eles. Então a lista está aí. Quem que eles escolheram? Estevão, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e o Nicolau. Tirando o Estevão e o Filipe, os outros são anônimos. Honestamente, vocês conhecem a história desses outros aqui? A Bíblia nem relata. São anônimos. Porém, eram crentes. Porém, eram usados por os anônimos. Deus usa também. A gente vive num mundo onde as pessoas querem aparecer, querem ter o nome dela divulgado, quer ser conhecida. Só que Deus não usa só o Paulo que é conhecido, o Pedro que é conhecido, o Estevão que é conhecido, o Filipe que é conhecido. Deus usa aqui com o meu nome. Rapaz, os nomezinhos. Olha as ideias para você botar nos seus filhos aí. Prócoro, Nicanor,
Bem, está aí, e Deus usou. Fora dos holofotes, Deus usou, Deus usa. Deus usa. E depois que eles escolheram, é importante notar que antes de bater o martelo, veja só, os apóstolos falaram: escolhe aí. Bom testemunho, cheio do Espírito Santo e sabedoria. Escolhe aí. Aí eles escolheram. Está aqui. São esses 7. Antes dos apóstolos bater o martelo e dizer: é esse? Eles oraram. Deus está aqui, ó. O Estevão está aqui, o Felipe. Eles escolheram. O que o senhor acha? Porque tudo, meus irmãos, desde o início da igreja de Cristo, foi determinado com base em oração, confiança em Deus. Porque a gente não está falando de uma empresa sendo construída. A gente está falando de uma comunidade de fé, da igreja de Cristo, do corpo de Cristo, cujo cabeça é o próprio Cristo. Eles oraram. E Deus aprovando, olha o que eles fizeram, ó. Impuseram o quê? Agora são eles. Esse ato de impor as mãos substitui o ato da unção com óleo. No Antigo Testamento, quando eles escolheram uma pessoa para ser rei, para ser sacerdote, eles ungiam com óleo. Lembra do Davi? Achei o servo Davi com santo óleo. Aqui eles não ungiram com óleo. Aqui eles impuseram as. Verso 7. Qual foi o resultado de tudo isso? Olha que maravilha. E a palavra de Deus, o que? Crescia. Olha para mim. O que é a palavra de Deus crescer? A Bíblia ficar maior? Quer dizer que mais pessoas ouviram a palavra. Por quê? Porque agora os apóstolos estavam totalmente dedicados à palavra. Então eles conseguiram levar a palavra para mais pessoas. O que mais que aconteceu? E o número dos discípulos, o que? Se multiplicar. Discípulo, gente, discípulo é diferente de alguém que só vem na igreja. É gente comprometida com Cristo. Olha a qualidade. Não era só crescimento com crescimento, era crescimento com qualidade. E o final, um grande grupo de sacerdotes obedecia. Ô gente, isso aqui é o mais maravilhoso. Sabe por quê? Porque esse finalzinho fala que sacerdotes se convertiam a Cristo. Ah, pastor, não entendi. O que entende mais? Vou falar. Vocês deixam eu falar? Dá mais uns minutinhos aí. Os sacerdotes eram os responsáveis pelos sacrifícios no templo. Aqui ainda tinha um templo. No ano 70 foi derrubado, mas ainda tinha. Então aqueles que ainda não haviam entendido a nova aliança, Jesus Cristo, eles ainda estavam lá. Os sacerdotes eram os responsáveis por pegar o animal, sacrificar o animal no altar do holocausto, os ritos de sacrifício para perdão de pecados. Os sacerdotes, sabe o que eles entenderam? Não precisa mais de sacrifício nenhum. Não precisa mais matar animal. O sangue que expia pecado não é o do touro, não é o do bode. O sangue que expia pecado foi derramado no Calvário. Cristo foi o último cordeiro a ser morto. Eles entenderam. Nós não estamos mais na antiga aliança, nós estamos na nova. Eles olharam para aquele título que tinha de sacerdote e fizeram assim: ó, isso aqui não vale de quê? Você sabe que tem profissões que deixaram de existir, né? Sabia que tinha uma profissão de acender lâmpada na rua? Acendedor de lâmpada vai escurecendo, não acende sozinho? Antigamente não, tinha um camarada que ia lá com pum. Fazendo uma analogia, o sacerdote olhou e falou: isso aqui não existe mais, acabou, ficou para trás. Agora é Cristo. E somente. Sabe o que é triste? Isso aqui é maravilhoso, porque eles entenderam a nova aliança. Sabe o que é triste? Ó, sabe o que é triste? 2000 anos se passaram e tem gente querendo voltar para essa antiga aliança. Quando você introduz no culto
cristão, elementos, cerimônias, títulos, nomes, objetos da antiga aliança, isso não é um progresso, isso é um retrocesso. Os sacerdotes, que eram os responsáveis por fazer o sacrifício dos animais, entenderam que aquilo não tinha mais sentido. E hoje, no ano de 2024, 2000 anos depois disso daqui, tem gente que ainda prega sacrifício. Sacrifício, altar, sacrifício, altar, sacrifício, altar. Vai ler Bíblia, vai converter, vai crer em Cristo. Sacrifício último foi Cristo. Nós não somos judeus, nós não estamos na antiga aliança. O último altar foi o Gólgota, o Calvário, a cruz. Ali Deus sacrificou seu Filho para nos salvar. Acabou. Para de endeusar judeu, para de idolatrar a cultura judaica. Para com isso, eles nem creem em Jesus. Eles não creem em Jesus, eles estão perdidos. Para eles foi a notícia. Os sacerdotes largaram mão desse negócio de altar de sacrifício, entenderam que é Cristo. Olha que maravilha. Aí hoje a gente liga a televisão, aí hoje a gente olha e gente dizendo que é sacerdote, que, meu Deus! E gente indo atrás disso. É Cristo, meus irmãos. E somente Cristo. E o único sacrifício que nos resta é aquele que Jesus falou: quem quer vir após mim, nega a si mesmo. Tome a sua cruz e siga. O resto, ficou para onde? Vamos ficar de pé. Gente, vocês viram como um pequeno ajuste trouxe um grande resultado? Você viu? Porque foi feito um ajuste aqui. Um pequeno ajuste. Trouxe uma mudança, uma coisa maravilhosa. Você viu como que uma igreja alinhadinha cresce? Pastor, poxa, eu queria que essa igreja fosse uma igreja cheia, uma igreja lotada. Eu já falei aqui para as pessoas que são viciadas em números. Quando tiver, a primeira coisa que eu pergunto: e aí? Vai muita gente lá? Aí você fala: não vai, porque você não vai lá. Por que não vai muita gente? Aí você fala: vai lá para você ver se vai ou não vai. Porque as pessoas estão tão bitoladas com quantidade. Deixa eu contar uma coisa para vocês aqui para a gente orar. Nós estamos numa fase da nossa comunidade que nós estamos crescendo muito, mas estamos crescendo para baixo. Entendi, pastor? O que cresce para baixo de uma árvore? Raiz. Vai chegar a hora que nós vamos ter uma veia mais evangelística, de trazer mais pessoas. Mas o que adianta você levantar uma casa linda, maravilhosa, sem um alicerce, sem uma base firme, bem fundamentada? O meu foco hoje, é que vocês que estão vindo, vocês entendam o que é Cristo, vocês entendam o Evangelho, vocês entendam o que é uma comunidade cristã, vocês entendam o que é uma igreja cristã, vocês entendam o que é amor um pelo outro, o que é um ajudar o outro. Nós venhamos entender isso, porque aí a gente vai estar pronto para receber mais pessoas. Compreenderam? Sim. Bem, dito tudo isso, que não foi pouco, nós vamos agradecer a Deus e pedir a Ele que nos ajude a fazer os ajustes necessários e nos dê esse espírito disposto em ajudar o outro. Oremos então, meus irmãos. Ó Pai,